A ilusão do ego. Faz parte do indivíduo, o seu ego natural. A palavra ego vem do grego ego, do sânscrito aham, a palavra usada para a primeira pessoa do singular, eu. O ego está contido e interligado à natural e integral unidade absoluta do infinito. O ego está relacionado à autoconsciência do eu de existência. Por quê? O ser existe ou não? Então, cogito ergo sum penso, logo existo, ou penso, portanto sou foi uma frase dita por Descartes para designar a sua própria existência relativa neste universo. A questão de consciência não necessita de algum arbitrado conhecimento filosófico, mas de uma percepção simples e sensata de sua própria condição existencial. O todo também é uma unidade infinita e absoluta, representando também uma consciência única e transcendental. Tudo sempre estará contido no infinito, esta é a verdade absoluta e imbatível. Este universo relativo está contido no eterno infinito. Quando o ser se ilude com o egocentrismo, ou egoísmo, onde tudo gira em função de sua própria pessoa, promovendo a sua preferência sobre as demais e a natureza, então, o indivíduo perde a razão da realidade, de sua união com a verdade original, de sua ligação com o infinito. O termo egoísta vem do latim ego, eu, mais o sufixo, ista, indicando adesão à doutrina ou costume. Então, o egoísta é o ser que fica preso a um preconceito, seja por uma ilusão doutrinária ou por sua própria ilusão de vaidade. O egoísta não discerne, ele se afasta da união com a verdade, dos outros e da natureza. Assim, o orgulho é um desequilíbrio mental que afasta a pessoa da realidade, da sua natural e eterna comunhão com o infinito. A pessoa discerne ou não, não há meio discernimento. Insanos idolatram as suas próprias ilusões e discriminam pessoas, contra a razão da realidade. Portanto, o ser se afasta da verdade da unidade com o infinito por sua própria ilusão inventada, de algum privilégio, fora da original justiça de equilíbrio e de igualdade de todas as coisas, indo contra a essência de verdade ou espírito de verdade, do Espírito Santo. Todas as coisas têm a mesma importância no infinito, sem distinções, sem qualquer preconceito. A verdade é irrepreensível, inabalável, sadia, sã, intocável, a razão. Assim, somente a verdade é santa. Por isso, a verdade é o Espírito Santo, inviolável. Quem vai contra o Espírito de verdade fica em um mundo inferior de consciência ou inferno, desconectado, desunido, fora da unidade do todo do infinito. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos 3, 29. Quem vai contra a justiça divina da verdade é adversário dela. Assim, a palavra Satanás vem do latim satana, do grego satanas, do hebraico satã, adversário. Mas, o que é o mal? O mal mesmo é não saber amar. Satanás é o ser que não sabe amar realmente. E, quem não ama a realidade da verdade é um iludido, falso, sem caráter. Então, primeiramente, o ser deve buscar a sua autoconsciência, para ter a sua base. Assim, depois disto, ele estará em condições de se elevar de compreensão. Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. A palavra Deus não significa uma entidade, mas uma condição relativa acima de outros seres. Até o Homo sapiens é um ser superior em relação aos animais e do extinto Neandertal. A etimologia da palavra Deus vem do latim Deus, Daus, significa ser superior, termo que derivou do proto-indo-europeu Dio ou Deivos, que significa brilhante, ou celeste. Assim, como a palavra céu vem do latim caelum, céu, de uma fonte indo-europeia que também significava brilhante. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ou, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 20 e 21. Todo o Reino Unido está na consciência de cada um e não na aparência externa. Então, o Pai Criador é puro, Cristo, sempre no Espírito de verdade, do Espírito Santo.
Todos devem ser imersos, mergulhados, batizados no fogo imparcial da verdade, pois nenhum banho inútil em água pode lavar a alma ou retirar injustiças. Ser puro é ser sem contaminações, sem doutrinas e sem qualquer preconceito contra pessoas. Dessa forma, todos os puros são unidos ao Pai na verdade. Eu e o Pai somos um. João 10, 30. Se o homem não for capaz de discernir a importância desta sua existência na realidade, não vai adiantar procurar respostas paranormais em outras dimensões, pois só irá se perder, trocando 6 por meia dúzia. Quem se lança em devaneios paranormais acaba por ter um comportamento esquizofrênico, saindo desta realidade relativa presente para viver uma ilusão. Se perdendo no infinito labirinto da excentricidade do conhecimento, sem encontrar a saída. Todos já temos os naturais dons paranormais, não existem privilégios na justiça do universo, um simples sonho já é uma revelação do seu próprio ser. Por este motivo Satanás se perdeu, ele se iludiu com o eterno conhecimento, da gnose. Assim, os seres acabam ficando atrasados, sem juízo, pois não discernem e acabam se enganando a si mesmos. Satanás ficou sem evolução, sem nem condições de ressuscitar como um ser humano na Terra. Ele vive iludido, eternamente preso no labirinto do conhecimento, da gnose. Se os videntes em vez de se iludirem com o destino ou o mundo dos mortos e recordassem mesmo de onde vieram e compreendessem realmente todo o processo, tudo seria esclarecido. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Hebreus 11, 15. Por isso, para restaurar a verdade, neste fim de era vem Miguel, um outro ungido com a verdade, que lembrou de tudo e discerniu compreendendo o processo, por se despertar nele mesmo, diretamente com Cristo e Deus no Espírito de verdade. Então ele disse, estes são os 2 ungidos, que estão diante do Senhor de toda a terra. Zacarias 4, 14. Assim, vem um desespero na terra, porque quem quiser evoluir vai ter que abandonar as suas ilusões de doutrinas e vaidades. Se não evoluírem de juízo ficarão na mesma condição dos diabos. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel 12, 1. Jesus respondeu, de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mateus 17, 11. É necessário que ele, o Cristo, permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Atos dos Apóstolos 3, 20 e 21. O nome Elias representa que Deus é, eu sou o que sou em Êxodo 3, 14, e Miguel significa pergunta final, quem é como Deus? A resposta é, Cristo. Os videntes se perdem com o que veem nas dimensões e não são atentos ao propósito das coisas, eles não compreendem a finalidade dessas visões. Pois, se realmente as compreendessem seriam finalmente esclarecidos. Os videntes são enganados, assim como os pastores, padres, rabinos etc. Pois, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm bocas e só pregam preconceitos, têm consciência e não têm juízo, têm revelações de seus subconscientes e não as compreendem, têm narizes e não sentem o cheiro do que fazem, têm mãos e fazem obras que não se aproveitam. Eles ainda acabam por idolatrar uma inventada e reativa lei de karma, que não existe na realidade. Isso lhes foi repassado por falta de compreensão de suas entidades, que nem tiveram condições de vir em carne. Na realidade, não existe reencarnação, o ser evolui ressuscitando de consciência ou não. Só quem vence as suas ilusões pode vir em uma outra existência carnal mais adiantada. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou o mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu, ressurreto, tenho. Lucas 24, 39. Só os raríssimos profetas tiveram revelações daquele pretérito de evolução espiritual e nem eles as compreenderam. A lei e os profetas duraram até João Batista, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo o homem se esforça para entrar nele. Lucas 16, 16. E, por último, enviou-lhe seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho. Mateus 21, 37.
Somente Cristo realmente venceu em todas as dimensões, discernindo e compreendendo tudo, por atingir de fato o amor absoluto de Deus. Os raros profetas só foram necessários até a chegada de Cristo, pois ele mesmo esclareceu tudo. Os profetas foram servos e não ficaram na casa de consciência real. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. João 8, 35. A chave dessa casa está na mão dos reais, descendentes de Cristo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 54. Cristo foi o primeiro e único que desvendou tudo e venceu desde a dimensão espiritual pretérita e repetiu isso de novo na terra. Cristo nos salvou da ignorância, desde o pretérito espiritual. Assim, ele empenhou a sua vida para esclarecer a humanidade na terra, e foi perseguido e morto por insanos bestas egocêntricos. A verdade é a mesma, assim na terra como nos céus. O importante é o amor real, sempre, o resto é consequência dele. Quem vive sempre atento no presente amor real não precisa se preocupar com nenhuma profecia. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Mateus 6, 25. Somente o amor real vence a ilusão do conhecimento relativo. O amor é infinito, acima de qualquer conceito. A lei da natureza estabelece que todos têm as mesmas qualidades, e por isso também, todos têm as mesmas capacidades, paranormais, intrinsecamente em seus subconscientes. Qualquer ilusão de superioridade é falsidade. Quando alguém vê uma outra dimensão, ela sai de sua realidade relativa. No fundo, de fato, este comportamento é causado por um estado de desequilíbrio mental. Assim, alguns usam mantras, meditações, orações, drogas, para alteração mental. Mas, sem o discernimento natural, espontâneo, tudo é vão, nada se aproveita. O indivíduo acaba se envaidecendo somente para a ilusão do seu próprio ego. Constate que a ganância de querer possuir um dom paranormal maior já não é bom. A Terra já pertence a todos, mas, por exemplo, Satanás acredita que ela é só dele. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei-te todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Lucas 4, 6. Alguns nem notam que a receptividade causada por um sentimento melancólico, ou medo, como a perda de um parente, abriu as portas para outras realidades. Assim, a pessoa fica receptiva, mas isso não significa que as entidades sejam mais evoluídas do que ela. Mesmo que elas lhe comprovem até um fato, você nem conhece as origens dessas entidades. Elas funcionam como pastores, padres, gurus, etc. Não tem diferença. Afinal, todas as religiões desde o início não são de Deus. Desde o início os preconceitos de bem e mal nunca foram de Deus. Deus é a unidade de amor e não a dualidade de doutrinas. Onde existe o medo, o amor não habita. Percebam que, com medo ou sem medo, as coisas acontecem do mesmo jeito. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. 1 João 4, 18. Mas, realmente, todas as 4 dimensões nas 12 etapas deste relativo sistema se interligam na unidade do infinito, fazendo parte das nossas 40 semanas de gestação na eternidade. Na realidade, não existem classificações fixas de céu ou inferno, Hades, limbo, umbral, ou outra besteira qualquer. Tudo fica separado por uma questão de consciência, como esclarecido em Lucas 17, 20 e 21. Notem que no pretérito espiritual, que também chamam de céus, surgiram os diabos, até que chegou o ciclo de saírem de lá, sem conseguirem evoluir como seres humanos na Terra. Por que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais? Efésios 6, 12. Não temos que lutar contra pessoas de carne e sangue, mas contra os preconceitos que iludem as pessoas. Ninguém deve ter ódio de Satanás, ele é um espírito iludido, perdido. Ele se baniu a si mesmo da evolução, nem tendo condições de vir como um ser humano. Por isso, Miguel não amaldiçoou o diabo,
mas solicita a Cristo que repreenda ele por usar a lei morta, ultrapassada, de Moisés, para não enganar mais a humanidade na nova era, de Deus. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Judas 1, 9. A justiça da natureza no espírito de verdade não cria infernos. Nas 4 dimensões relativas sempre o que vale é a consciência, em cada uma delas. A palavra inferno vem do latim infernus, derivado de inferus, o que está abaixo, de infra, abaixo. Nem mesmo vindo uma nave de resgate do espaço tem importância, mas sim a condição de consciência do ser. Só entra na nave quem já está preparado para fazer a viagem. Tudo se resume nisto: só temos 2 escolhas, amor ou medo, a verdade ou a mentira, a realidade ou a ilusão. Portanto, a evolução depende da inteligência emocional de compreensão. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6, 24. Quem evolui de juízo consegue uma nova existência, quem não evolui continua na mesma fase, no mesmo ciclo vicioso, no mesmo labirinto, trocando 6 por meia dúzia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às eclésias: ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Apocalipse 2, 17. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse 3, 12. Então, agora chegamos ao fim da Era de Peixes, depois de 3 eras e meia do surgimento da raça ariana. Foi previsto que agora os diabos sem juízo sairiam de suas prisões, de seus espaços, levando as suas imundas doutrinas satânicas para fora, para oprimirem os sadios, reunindo os seus crentes na política, economia e religião. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Apocalipse 20, 7 e 8. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo, do céu, e os devorou. Apocalipse 20, 9. Por isso, por desrespeito aos sadios, eles terão que ser queimados na verdade de agora em diante, por toda a eternidade. Se tivessem continuado presos em seus espaços, isso não aconteceria. Assim, serão envergonhados por toda a eternidade, por serem bestas. Mas, quanto aos covardes e incrédulos, e pecadores, e abomináveis, e assassinos, e aos impuros, e feiticeiros, e idólatras e a todos os falsos, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Porque, bestas insanos idolatram doutrinas abstratas e discriminam pessoas concretas, contra a razão da realidade. Qualquer religioso é idólatra. Não existe o meio religioso, nem meio idólatra. Profecias não são doutrinas inventadas, elas são previsões de fatos realizados pela humanidade. A humanidade teve o prazo da Era de Peixes para o arrependimento das idolatrias, mas a maioria da humanidade não largou de suas ilusões. Então, agora, 2/3 ou 0,666 de seres, entre diabos e bestas preconceituosas, ficam queimando de raiva com a verdade no seu infernal mundo inferior de juízo pela eternidade, da mesma forma que Satanás. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas, e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Zacarias 13, 8. Fora, do Reino Unido, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22, 15. A teoria de cristianismo nunca foi o evangelho de verdade, do Espírito Santo. A teoria de cristianismo é medíocre. As bestas mesquinhas recriminam pessoas por sexo, vestimenta, bebida, comida, comportamento, pensamento, condição, raça, instrução, idade, classe, atividade, fumo, etc.
Cristo acabou com a infantil e mística lei de Moisés da teoria de judaísmo. Ele terminou com os sacerdotes, templos, rituais e dízimo. Quem paga dízimo é anticristo. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar-se na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, segundo Coríntios 3, 14. A palavra pecado vem de delito, ela significa injustiça, sem nenhum mistério. Só existe uma forma de evoluir, escolhendo a verdade do amor, sem doutrinas e sem qualquer preconceito. Deus não faz distinções de pessoas. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem, sacerdotes, no reino de Deus. Mateus 21, 31. O céu é a evolução eterna, o inferno é a estagnação eterna. Não existe o caminho do meio. O equilíbrio já é o amor real. Só quem ama de fato pode ressuscitar acima. Ratificando, não existe reencarnação. Os diabos estão há milênios no inferno. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás, e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. Daniel 12, 13. Se conseguiram não ser enganados por pastores, também não sejam enganados por entidades espirituais. Não existe o mais humilde. Querer ser o menor de todos também é uma outra vaidade. O humilde já é o puro, sem ilusões de orgulhos. A criança é pura, ela vem sem doutrinas e sem preconceitos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, 8. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Deus é perfeito porque não mente, e não por alguma condição relativa de existência. Então, seja livre e puro, como Cristo, sem doutrinas e sem qualquer preconceito contra pessoas. Ame a ser superior de juízo sobre tudo e o próximo como a ti mesmo, realmente.